Foi numa quinta-feira qualquer, depois de escovar os dentes e preparar o café como sempre faço, que percebi. Estava olhando pela janela do 14º andar, o céu cinza claro, os carros se movendo lá embaixo como se tivessem um destino importante. E eu ali, respirando, mas não vivendo. Meu coração batia, meus pulmões se enchiam de ar, mas tudo parecia vazio. Tentei ignorar a sensação. Tomei meu café, liguei o computador, comecei a responder e-mails. Sorri quando precisei. Mas por dentro, era como se eu estivesse assistindo a minha própria vida num filme sem som. Eu via as cores, ouvia as vozes, mas nada parecia real. Tudo parecia distante, como se houvesse uma camada invisível entre mim e o mundo. No meio da manhã, senti um aperto no peito. Não era dor física, era algo mais profundo. Era como se eu soubesse que faltava alguma coisa, mas não soubesse nomear o quê. Fiquei tentando encontrar razões. Cansaço? Estresse? Só mais uma fase ruim? Mas nenhuma explicação parecia caber. Afinal, eu tenho tudo. Tenho trabalho, amor, saúde. Deveria estar feliz. Então por que não estou? Às vezes, eu lembro de uma frase que minha mãe dizia quando eu era criança. Se você tem comida na mesa e um teto sobre a cabeça, não tem motivo para reclamar. Na época, eu repetia isso para mim mesma sempre que me sentia triste por algo pequeno. Hoje, essa mesma frase soa como um peso. Como se eu não tivesse permissão para sentir o que quer que seja. Sempre fui boa em cumprir expectativas. Fui aquela aluna que estudava até tarde, a filha responsável, a colega em quem todos podiam confiar. Mas agora, parece que estou cansada demais até para ser eu mesma. Às vezes, olho para o meu reflexo no espelho e me pergunto: quem é essa pessoa? É como se eu tivesse construído uma vida inteira baseada em ser forte, mas nunca aprendi a ouvir o que eu realmente preciso. Tentei falar sobre isso com meu parceiro outro dia. Eu estava sentada na cozinha, olhando para a xícara de chá frio, sem conseguir dizer nada. Ele perguntou se eu estava cansada. Eu assenti. Só preciso dormir mais, eu respondi. Mas por dentro, eu queria gritar. Não é sono, é vazio. É a sensação de estar perdida mesmo quando tudo parece no lugar. Só que não sei como explicar isso sem soar ingrata. E talvez por isso, continue calada. Foi numa aula qualquer que tudo mudou. Uma das minhas alunas pediu para conversar depois da aula. Ela me contou, com uma voz surpreendentemente firme, que tinha passado por algo parecido com o que eu sentia. Que havia vivido meses assim. Sem energia, sem vontade, sem entender por quê. E disse: eu achava que precisava estar feliz porque minha vida era boa, mas depressão não liga para isso. Aquela frase ficou martelando na minha cabeça o resto do dia. Parecia tão simples, mas era como se alguém tivesse traduzido um idioma que eu nunca soube falar. No caminho para casa, eu tentava me convencer de que não era nada. Só mais uma fase. Só mais uma noite em que eu ia dormir e acordar tentando ser quem eu sempre fui. Mas dessa vez foi diferente. Cheguei em casa, sentei na cama e abri um diário antigo. Aquele que eu usava na faculdade, quando ainda escrevia sobre tudo. As páginas estavam amareladas, quase esquecidas. Segurei a caneta por um tempo. Respirei fundo. E escrevi. Hoje eu não sei por que estou triste, mas vou parar de me culpar por isso. Foi a primeira vez que permiti sentir sem julgar. Foi pequeno, mas foi início de algo novo. Naquela mesma noite, depois de escrever no diário, decidi fazer algo que não imaginava capaz. Marquei uma consulta com uma psicóloga. Foi estranho digitar o nome da profissional, ver a data marcada e pensar que, dali a poucas semanas, eu estaria contando a alguém coisas que nem eu mesma conseguia entender direito. Minhas mãos tremiam enquanto enviava a mensagem de confirmação. Era como se eu estivesse prestes a atravessar uma porta que sempre ignorei. Na primeira sessão, sentei naquela cadeira pela qual tantas pessoas já haviam passado. A sala era simples, acolhedora. Havia um cheiro suave de incenso no ar. Olhei para as minhas mãos, como se elas pudessem me dar alguma resposta. E então falei. Eu não sei por que estou assim, só sei que cansei de fingir que estou bem. As palavras saíram mais pesadas do que eu esperava, mas também trouxeram alívio, como se eu finalmente permitisse respirar sem pressão. A cada sessão, comecei a perceber coisas sobre mim que antes ignorava. Eu carregava uma culpa silenciosa por sentir tristeza mesmo tendo tanto. Aprendi que isso tem nome, autocrítica excessiva, e que ela pode ser tão dolorosa quanto qualquer ferida visível. Pela primeira vez, olhei para mim mesma sem julgamento.
e foi nesse olhar gentil que tudo começou a mudar. Hoje, eu sei que sentir tristeza não significa que eu falhei em ser feliz. Significa que estou aprendendo a me ouvir. Aprendi que não preciso justificar minhas emoções para merecê-las. Que posso olhar para minha vida e reconhecer o que é bom nela sem negar o que dói. E isso, por si só, já é um passo enorme. Minha rotina ainda tem dias difíceis. Ainda acordo algumas manhãs sem vontade de levantar. Mas agora eu não me julgo por isso. Escrevo no diário. Respiro fundo. E sigo em frente, mesmo que devagar. Às vezes, saio para caminhar sem destino. Sinto o vento no rosto e percebo que estar viva também é isso. Aprender a conviver com as sombras sem deixar que elas me apaguem. Se você também se sente assim, queria dizer uma coisa. Você não está sozinho. Você não precisa ter motivos claros para sentir o que sente. E não há vergonha nenhuma em não estar bem. O importante é continuar buscando formas de cuidar de si, mesmo que seja só um pequeno passo por vez. Porque cada passo conta. E cada um de nós merece encontrar um pouco de paz. Chegamos ao fim desta história. E eu agradeço por você ter ficado comigo. Se estas palavras encontraram um lugar aí dentro, talvez você também encontre algo especial em outras narrativas que compartilhamos aqui no O Eco da Sua Força. Fica o convite para continuar essa caminhada conosco, explorando os próximos vídeos. E para que possamos seguir juntos, convido você a se inscrever no canal.